Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail dela que diz assim: Oi, não quero que diga quem eu sou. Então, não. Meu nome é tal, tenho tantos anos, tive um namoro de 1 ano muito conturbado. Ele sentia muito ciúme de mim e dizia coisas que não condiziam com a realidade. Não podia ter amigos, ele queria escolher o que eu podia vestir, o que não podia. Ele até entrava escondido nas minhas contas, Facebook, Skype, e-mail, para ler minhas conversas com os meus amigos, depois tirava print e ficava me perguntando o que era. E eu não queria dizer porque estava sentindo que minha privacidade tinha sido invadida. E aí começaram as humilhações. Era constantemente chamada de vadia por ele. E outras coisas a mais. Teve até um puxão de braço uma vez. E eu me cansei e resolvi terminar com ele. Foi uma tortura. Ele correu atrás de mim o quanto pôde. Até hackear minhas contas ele fez para chamar a atenção. Infelizmente tive que contar para minha família, porque não me sentia mais segura para ir em lugar algum, porque aonde eu ia, ele estava atrás de mim. E então agora eu consegui que ele se afastasse de mim, ainda bem. Mas algo aconteceu comigo. Minha autoestima está muito baixa. Fico pensando nas humilhações que eu passei e sentindo um grande vazio dentro do meu coração. Como acreditar que o amor é bom depois disso? Eu durmo pensando nas brigas e no sofrimento que aquilo me causou. Eu não me sinto mais eu mesma, aquela pessoa feliz que eu era. Mas, minha querida, como pode isso? Não é? Você se livra de uma situação que te faz mal e entra em crise. Olha só, olha como nós somos complicados. Complicada e perfeitinha, você. Hein? Complicada e perfeitinha. Perfeitinha. Clorofilada perfeitinha. Olha, vamos por partes. Por que a sua autoestima está baixa? Você deveria estar com a sua autoestima elevada. Eu consegui. Eu tive forças. Eu dei um basta em alguém que me colocava para baixo, alguém que me chamava de vadia. Então, é o inverso, minha querida. Sua autoestima tem que estar elevada e não para baixo. Como se você estivesse sofrendo um efeito retardado, não é? Agora é que as humilhações estão caindo dentro de você. Parece que agora que você está sentindo os efeitos das palavras proferidas. Então, as palavras proferidas lá, agora é que estão caindo dentro de você, estão reduzindo minha autoestima. Quer dizer que a minha autoestima, então, é reduzida a partir de uma pessoa movida e motivada pelo ciúme? É isso? Uma pessoa que dizia coisas que não condiziam com a realidade. E eu vou, então, fazer com que a minha autoestima seja reduzida, porque agora os efeitos daquelas humilhações, a pessoa me chamava de vadia, agora eu vou dar ouvidos àquilo que, além de tudo, não condiziam com a realidade, mas eram expressões faladas com raiva, e a raiva produzida por causa de uma pessoa insegura, por causa de uma pessoa movida pela possessividade, que me via como sua propriedade. E diante daquelas situações, quando eu não queria responder a ele o que era, por que era aquilo, porque na verdade eu estava sentindo minha privacidade ser invadida, ele me chamava de vadia, as humilhações e não sei o que, um tormento na minha vida. Então, quer dizer, agora você tem coragem, você consegue o que muitos não conseguiram. É só você olhar os vídeos aqui no canal,
quanta gente que passa por humilhações diversas e não conseguem se desvencilhar daquela pessoa que humilha, que maltrata, que xinga, chegando até as agressões físicas. Não fica só na esfera da agressão verbal. Pessoas que continuam ali, rastejando. Você não. Você conseguiu a sua liberdade, coisas que muitos e muitas não conseguem. Então a sua autoestima deveria estar elevada e não ser abalada. Depois você diz assim: como acreditar que o amor é bom depois disso? Minha querida, então você vai invalidar o sentimento de amor por causa de uma situação que não foi agradável? Ah, se fosse assim, não existia mais relacionamento. Não é? O mundo já teria acabado, porque as pessoas não se relacionariam mais. Eu vou invalidar, por exemplo, eu vou invalidar a medicina por causa de um médico que errou com alguém da minha família ou comigo mesmo? Eu vou invalidar toda a medicina por causa de um erro médico? Eu vou invalidar toda a educação por causa de um professor? De uma professora? Eu vou invalidar, enfim, eu vou invalidar as instituições por causa de uma pessoa? Porque hoje as instituições estão em crise. A gente vive hoje numa sociedade que coloca em xeque a credibilidade de muita coisa. Porque a gente vê muita coisa acontecendo, mas a gente tem que entender que é aquela pessoa, é uma pessoa que fez algo e não pode invalidar o todo. Então, como acreditar que o amor é bom depois disso? Não. Aquela situação não foi legal. Aquela situação, o amor em equilíbrio, o ciúme estava desequilibrado. E um ciúme desequilibrado comprometeu o sentimento que havia entre vocês. Porque o ciúme é como o ingrediente na massa ali do bolo, não é? Se a gente coloca um ingrediente em excesso, por mais, vamos fazer, por exemplo, eu vou fazer um bolo de chocolate. Olha que delícia! Você já imagina o sabor do chocolate. Por melhor que seja o chocolate em pó que você esteja usando, por melhor que seja todos os ingredientes, se você erra na quantidade de um, compromete todo o sabor do bolo, não é verdade? Se você erra na quantidade de um ingrediente, se você coloca aquele ingrediente em exagero, se você põe muita farinha, vai ficar aquela coisa dura demais. Então, compromete, não é, a relação. Então, quer dizer, uma pessoa que tinha um ciúme doentio, que estava exagerado, comprometeu a relação. Porém, o que acontece? A relação ficou comprometida, mas você concorda que a qualidade do chocolate não. Aquele ingrediente em excesso, ele comprometeu o bolo. Porém, a qualidade do chocolate continua a mesma, a qualidade dos ovos usados continuam a mesma na massa do bolo. A qualidade do leite usado continua a mesma. Então, pera lá. Aquele sentimento doentio, ele foi exagerado e ele comprometeu a relação de vocês, aquela relação. Mas o amor continua sendo amor e um sentimento bom. Continua sendo um sentimento válido. Que você pode sim apostar em outras relações, em outros relacionamentos e acreditar. E você vai ter outros conflitos em outras relações? Claro que sim, porque as relações, elas não são um mar de rosa. Não é porque o amor é bom que as relações não terão conflitos ou não haverá desentendimentos. Óbvio.
que haverá. E é por isso que a gente tem que saber driblar as situações, é por isso que a gente tem que buscar prudência, sensatez, equilíbrio, para que a gente tenha, né, uma relação boa. Haverá conflitos, haverá desentendimentos, mas no todo, a relação a gente considera ela uma relação boa. Por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio, a sensatez, a prudência. Senão a gente, né, entra numa paranoia e invalida tudo. Como se então não fosse mais possível isso acontecer. Tudo daqui para frente vai ser uma mera reprodução daquela situação. Durmo pensando nas brigas e no sofrimento que aquilo me causou e eu não sinto mais eu mesma aquela pessoa feliz que eu era. Porque agora você está focada naquilo, como se aquilo fosse se perdurar por todo o sempre. E não é assim. Aquilo foi uma situação, foi uma fase específica por causa de um ingrediente que foi colocado em exagero. É só você adequar isso dentro de você e perceber que a sua vida daqui para frente continua sim. E você pode resgatar sim quem você é. A partir do momento que você se posiciona, coloca as coisas nos seus devidos lugares. É isso, minha querida. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Dê um like. Cada vez que você dá um like, você ajuda este canal. Participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Muito obrigado. Um forte abraço.